Olá, estamos começando mais uma live aqui pelo perfil do Instagram do Parlamento Aberto, programa desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, pautado na transparência e na participação popular. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma live. Hoje conversaremos com Gustavo Herman, que é membro do Conselho de Administração da CropLife Brasil, uma entidade que reúne empresas e associações voltadas às questões aí do controle biológico e também da questões relacionadas à agricultura no Brasil, tá? Então, esse que é o nosso assunto hoje. Estamos esperando daqui a pouco o Gustavo Herman chegando aqui para conversar com a gente. Nós já fizemos o nosso teste, deu tudo certo. Pessoal que está entrando aí, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Caso tiver ruim o áudio ou a imagem, por favor, me dá um aviso aí, que a gente sempre depende aí do que está passando para vocês. O Gustavo está aqui já, vamos lá. Olá, Gustavo Herman, tudo bem? Tudo bem, Eric? Tudo certo. Agora sim, oficialmente estamos aqui, né? Oficialmente porque nós fizemos um teste agora há pouco, né? E agora estamos oficialmente conversando aqui, iniciando essa live de número 86 do programa Parlamento Aberto, que é desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, que você conhece muito bem, foi vereador lá em 2 mandatos, foi presidente da Câmara lá na gestão de 2005, 2006. Então, não preciso nem falar do que é a Câmara, que você conhece muito mais do que eu. E é claro que, primeiramente, gostaria de agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade e dizer, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Obrigado, Eric. Obrigado pela oportunidade aí da gente falar um pouco de controle biológico, né, na agricultura. E saudades de passar aí na Câmara, rever todo mundo, e saudades do tempo também de participação política ativa. Como nós conversamos agora há pouco, né, embora você não tenha um mandato hoje, você faz uma política setorial dentro aí desse setor que é voltado ao controle biológico, que é importantíssimo para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. A gente vai entrar nesse assunto efetivamente, claro, né, para explicar. Mas aqui na nossa live, Gustavo, a gente sempre passa informações relacionadas à Covid, né? Até semana passada, até sexta-feira passada, a gente sempre passava os números. Mas, infelizmente, a prefeitura mudou o horário de divulgação e, ao invés de divulgar às 4 horas da tarde, ela está divulgando às 5, que é bem o horário que a gente começa a live. Então, eu não tenho aqui os números de hoje. Mas o que eu tenho de informação é que o estado de São Paulo ele registrou uma nova queda por morte de Covid-19 no estado. Tá? O secretário de saúde, que é o Jean Gorenstein, é um nome difícil mesmo de falar, ele anunciou nesta segunda-feira que o estado de São Paulo registrou uma queda de 1% no número de óbitos por coronavírus entre os dias 9 e 15 de agosto, em comparação com a semana anterior, que é de 2 a 8 de agosto. A queda de óbitos ocorreu mesmo com a modificação da diretriz do Ministério da Saúde para a confirmação de casos de óbitos, que passou a incluir o método de análise clínica e diagnóstico por exame de imagem, né, mesmo sem análise laboratorial. Ou seja, antes, para você identificar se a pessoa tinha o Covid-19, era só com a análise laboratorial. Mas hoje, dentro do novo protocolo do Ministério, também busca análise clínica e diagnóstico por exame de imagem para ver se a pessoa tem a Covid-19. Então, isso acaba aumentando o número de mortes do Covid. Para ter uma ideia, essa mudança ela resultou no acréscimo de 221 mortes nos registros, né, do estado de São Paulo. Mesmo assim, teve essa diminuição aí, embora 1% seja pouco, de fato não é muita coisa, mas é aquela expectativa de se manter uma estabilidade e, a partir dessa estabilidade, começar a diminuir o número de mortes, é claro, e é isso que a gente torce para que aconteça, porque, infelizmente, no Brasil já são mais de 107 mil mortos por Covid-19 e contando, infelizmente. Gustavo, também nessa segunda-feira, eu preciso registrar aqui, né, como você bem conhece, a nossa diretora
Valéria Rodrigues, diretora do Departamento de Comunicação. Hoje é um dia triste para ela, faleceu o pai dela ontem à noite, né? Ele morava em Limeira, né? Então, assim, a gente precisa aqui mandar nossas condolências para a Valéria e também todo o nosso apoio, toda a nossa força, enquanto, né, eu, no caso, sou um comandado dela, mas muito mais que isso, eu sou um amigo da Valéria, um irmão, né, dentro da área do jornalismo. Então, aqui eu desejo para a Valéria muita força e para toda a família nesse momento que é tão difícil, né? E, dito tudo isso, vamos entrar no nosso assunto aqui, que é a questão do controle biológico, né, os avanços que existem no controle biológico na agricultura brasileira. Mas antes de falar das questões técnicas, Gustavo, eu gostaria que você explicasse para mim esse processo organizacional, né, das entidades, né? Eu me lembro, inclusive, eu acho que foi em 2018, você chegou a receber uma moção de aplausos na Câmara, né, por conta da ABC Bio. Né? Naquela oportunidade, você era presidente da ABC Bio. Né? E na Câmara, né, a gente tem todo esse registro de que foi formada ali para justamente criar essa organização sobre as empresas voltadas ao controle biológico, mas hoje vocês estão dentro de algo que é maior do que só controle biológico, que é a CropLife Brasil. Explica como que foi esse processo tanto da ABC Bio para entrar na CropLife. Tá bom. Bom, primeiro você citou a Valéria, eu quero agradecer muito o convite dela e mandar meus sentimentos aí à família toda. A Valéria é uma guerreira, uma pessoa que a gente trabalhou junto no passado e uma pessoa fantástica. Agradecer também a gente poder falar um pouco de controle biológico para a população, porque quando a gente fala especificamente de controle biológico de pragas e doenças em agricultura, parece que está muito longe do consumidor, mas ao mesmo tempo você tem toda essa discussão sobre a rastreabilidade dos alimentos, segurança de alimentos, níveis de agrotóxicos de alimentos. Então, é muito pertinente essa ideia de vocês trazerem essa live para falar sobre alternativas biológicas na agricultura, porque está diretamente conectado ao consumidor, à saúde, né, do consumidor e aos alimentos que a gente está levando para a mesa hoje. Organizacionalmente, até o ano passado, as empresas de controle biológico, ou seja, as empresas que trabalham com os produtos que são classificados como biodefensivos, eles são defensivos agrícolas, com o fim de controlar pragas e doenças em todas as culturas, né? Mas não são os defensivos químicos tradicionais, eles são defensivos de origem biológica, ou seja, o defensivo pode conter a base de um fungo, uma bactéria, um inseto, e a gente usa a própria natureza para controlar as pragas e doenças no campo. As empresas que trabalham nesse segmento, elas se associaram na ABC Bio, desde 2007, que era a Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico. O ano passado, nós fomos convidados a integrar a CropLife Brasil. E o que é a CropLife Brasil? A CropLife Brasil são 4 segmentos de tecnologia na agricultura que se juntaram porque existe uma pauta comum entre eles. Então, é o segmento de defensivo químico, defensivo biológico, biotecnologia. Biotecnologia, para as pessoas mais leigas entenderem, quando você trabalha com organismos geneticamente modificados na agricultura. Então, por exemplo, uma soja transgênica, ela vem de uma empresa, ela foi desenvolvida por uma empresa de biotecnologia. E germoplasma, que são empresas que trabalham com banco genético de sementes e mudas no campo. Então, esses 4 segmentos se juntaram na CropLife Brasil. Então, a ABC Bio, ela passou a integrar a CropLife Brasil como uma estrutura muito maior e uma estrutura que tem hoje uma representatividade muito melhor para todas as esferas de governo, né? Governo municipal, estadual, municipais em que a gente atua, estadual e federal. Então, a gente já viu, no final do ano passado para cá, a partir dessa integração, a gente já viu muita vantagem em estar juntando esses segmentos numa pauta comum, que é, quanto mais tecnologia a gente tiver no campo, melhor vai ser a produção, ou seja, mais produtividade o agricultor vai ter, mas também mais seguro vai ser aquele produto que sai do campo, né?
Agora, nós estamos falando aqui da CropLife Brasil. Na pesquisa que eu fiz, eu encontrei CropLife Latinoamérica, né? América Latina, e também tem representante nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Índia também eu vi. Ou seja, a CropLife ela tem uma dimensão global, pelo que eu estou entendendo. Né? O que isso representa em termos de representação? Representa em termos de representação fica ruim, mas o que isso representa para a agricultura brasileira dentro desse setor, desses setores, né? Eu falo, esses dias eu estava tendo uma discussão com o pessoal que a gente participa de uma outra federação internacional e existe muito essa confusão, porque essa configuração da CropLife Brasil, ela é realmente diferente das CropLifes internacionais. As CropLifes internacionais, elas geralmente estão congregando somente defensivos químicos e biotecnologia. Então, no caso do Brasil, né, até porque a nossa agricultura tropical, ela é uma agricultura única no mundo, né? Hoje, de grande produção, né, o Brasil ele não tem um paralelo agrícola. E aí, algumas pessoas podem pensar, mas os Estados Unidos têm a mesma soja que a gente tem aqui, a Europa planta milho igual a gente planta aqui. Por que a gente fala que a agricultura tropical ela é diferente? Porque você não tem o inverno para quebrar o ciclo das pragas e doenças. Então, o cara quando planta milho lá nos Estados Unidos, você tem todas as pragas ali durante a fase do verão, do milho, mas no inverno, naquela região ali, chega a nevar. E quando neva, você tem uma quebra de ciclo de todas aquelas pragas que estavam infestando o milharal. Aqui no Brasil, como a gente não tem um inverno característico na maior parte do país, aí que a gente chama da faixa tropical, você tem a chamada ponte verde, ou seja, as pragas e doenças continuam lá. Então, o desafio de você controlar pragas e doenças na agricultura brasileira, ele é muito maior do que qualquer outra agricultura. Talvez a gente se igualasse aí com a África, né, que tem a mesma linha tropical. Mas a África, aonde ela está, onde tem agricultura, é mais para o sul e mais ao norte, né, na faixa mais tropical parecida com o Brasil, não tem tanta agricultura. Então, eu diria que aqui é uma questão única e por isso que a CropLife Brasil ela tem uma configuração também diferente das outras internacionais. E nesse aspecto, o que só para a gente fechar esse ciclo, né? O que isso representa para a exportação, né, da agricultura brasileira, porque, pelo que eu estou entendendo, né, o Brasil ele é inegável, né? Eu estou entendendo, estou falando isso, mas assim, o Brasil tem uma agricultura reconhecida no mundo todo, né? Uma agricultura de qualidade, de extensão e para exportação, né? Mas o fato da CropLife ter essa formação que é diferente das outras, como você colocou, mais voltada para a questão do controle biológico, o que isso representa em termos de know-how no mercado global? Isso é uma pergunta excelente, porque, veja, nós estamos num momento em que se discute que a agricultura no Brasil, lá fora, né? A gente desmata, a gente queima a Amazônia para plantar soja, a gente tem uma série de informações desencontradas, né? Quando eu reúno todas essas tecnologias numa associação, essa associação pode dizer o seguinte, ó, nós estamos fazendo o que a gente chama de manejo integrado das pragas e das doenças, mas não é só com agrotóxico, né? A gente está lançando mão de biotecnologia, de controle biológico, isso faz com que a nossa cadeia agrícola seja muito mais sustentável. Então, a CropLife, ela hoje tem a CropLife Brasil, ela tem esse trabalho também através das CropLifes internacionais e de outras entidades, né, fazer essa boa propaganda do produtor brasileiro que usa todas as tecnologias e que tem ali uma produção altamente sustentável, né, mas está pagando um preço, às vezes não está conseguindo exportar uma soja ou a carne, o que seja, por alguns países, principalmente na Europa, começarem a ter essa visão de que a gente está destruindo o meio ambiente para plantar ou para colher e tudo mais, né? Então, acho que não é só a CropLife Brasil que vai resolver esse problema, mas do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de controle de pragas, eu acho que é uma entidade que está fazendo um trabalho brilhante. Claro que para vender isso bem tem que ser o governo, né? O governo federal
tem que saber vender isso bem, no sentido de vender a marca Brasil de uma maneira responsável e que as pessoas né, compreendam a qualidade da marca Brasil, né, quando eu falo assim, do que o Brasil representa. Né? Então, é evidente, a CropLife ela tem um limite de atuação, ela tem uma, uma área de atuação, mas, de fato, não é ela que vai resolver isso completamente, né, como você está bem Uhum. colocando. E o Vinícius Lourenço Lopes, ele está colocando aqui, ó, profissionalismo na produção e qualidade no atendimento são os grandes pilares do crescimento do biológico no Brasil. Né? E aí daqui a pouco a gente vai, para o pessoal que é mais leigo aí, a gente vai falar exatamente do que é o controle biológico e tal, mas eu dividi a nossa entrevista nessas duas partes. Primeiro, para falar das questões mais relacionadas à organização, né, do setor, e depois a gente vai entrar nos aspectos mais... E aí, agora, dentro da organização, eu queria que você me falasse um pouco em termos do cenário atual. Qual que é o cenário atual da agricultura, sobretudo para o controle biológico, né, que é o nosso tema foco aqui, em termos globais. Hoje, quando a gente E também em pensa... termos de mercado interno, né? Aproveita já emenda as duas. Tá bom, quando a gente pensa no mercado que a gente chama de proteção de plantas, ou seja, controle de pragas e doenças, né, você tem aí ainda a grande maioria dos produtos utilizados são produtos químicos. Isso tanto globalmente quanto no mercado brasileiro. Mas a taxa de crescimento dos produtos químicos, ela é em alguns lugares negativa, né? E no Brasil ainda cresce um pouco, mas essa taxa é muito tímida, ela está crescendo aí 5, 10% no máximo ao ano, dependendo da infestação das pragas e tudo mais. O controle biológico, os biodefensivos, é um mercado ainda muito menor, né? Ele está aí na faixa de 2% do mercado total de proteção de plantas, mas ele cresce a taxas de 25%, 30%, teve anos que nós crescemos 70%. Então, a adesão ao controle biológico está sendo muito rápida e a gente imagina que de 5 a 10 anos, contando de hoje, o mercado global terá entre 25% e 30% da proteção com produtos biológicos e o mercado brasileiro entre 20% e 25%. Então, veja, se a gente está falando hoje do mercado de químico de 12 bilhões de dólares no Brasil, talvez 20% a 30% desse segmento seja somente dos biológicos. Então, é realmente uma categoria de produtos em franca expansão. Mas aí entra essa questão de que ele não é um produto pronto para uso como químico, pronto para uso no sentido do conceito do produtor em fazer o controle dessa praga. E explico. Você pegar um inseticida, né, o produtor está acostumado a comprar, misturar em água e pulverizar lá e matar a praga. E matar a praga com knockdown, que nem a gente quer matar a barata em casa com o Deteflon e tudo mais. O biológico, ele precisa de condições e de tempo para agir. Então, quando eu pego um inseticida, por exemplo, à base de fungo, que é um bioinseticida, ele precisa ali de 3, 4 dias para matar a praga. Então, isso é uma quebra de paradigma na cabeça do produtor, né, que faz com que essa velocidade da adesão não seja mais rápida. Mas ainda assim, a necessidade é tão grande que você vê que os produtores estão cada vez mais querendo entender e querendo utilizar a tecnologia. Você falou uma expressão importante, quebra de paradigma, né? O quanto que isso, para esse crescimento, para esse desenvolvimento que você está colocando, embora, pelo que você explicou ali, o mercado de controle biológico ele é muito mais próspero do que o mercado de defensivos, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Mas essa quebra de paradigma, ela depende do que e o quanto que ela empaca o desenvolvimento desse mercado do controle biológico. A gente fala que todo dia a gente sai para o campo para realmente fazer um trabalho de conscientização, de educação, né, de catequização aí do produtor para aderir ao biológicos, porque o biológico ele é uma alternativa natural, né? Ele é uma alternativa que tem quase nenhuma toxicidade
para o ser humano e também não agride o meio ambiente. Então, do que a gente depende? Das próprias empresas, né, da indústria, mas aí, se você contar todas as pessoas que estão da indústria colocando produtos e ensinando o produtor a usar no campo, é muito pouco. Então, aí você pula para a cadeia de distribuição, que são as revendas agrícolas que fazem toda a distribuição de insumos, como fertilizantes, defensivos químicos, sementes. Eles acabam tendo um papel importantíssimo de educar também o produtor a aderir a essa nova tecnologia, né? E as consultorias agrícolas, que são consultorias que a gente chama profissionais. Por exemplo, tem produtores que são, quando ele atinge um tamanho, o produtor tem 500 hectares, ou tem 1.000 hectares, ou tem 10.000 hectares, eles acabam trabalhando com o pessoal interno, os agrônomos deles, mas por vezes com consultores de mercado, são consultores profissionais que vão lá olhar o sistema dele e colocar sugestões, recomendações de como que ele melhora a produtividade, sustentabilidade e tudo mais. Então, eu diria que esses três pilares aí na cadeia, né, de insumos são fundamentais para que a gente consiga levar essa mensagem para o produtor. As próprias empresas, a distribuição, e dentro da distribuição você tem as revendas e as cooperativas. Por exemplo, a Coplacana, aqui em Piracicaba, é um revendedor nosso, é um exército de pessoas ali que a gente treina para eles conseguirem falar com o cooperado e ensinar a usar. E os próprios consultores de mercados, consultores agrícolas que estão no campo todo dia recomendando tecnologias. Agora, é interessante que quando você vai explicando, né, embora eu tenha feito a pesquisa aqui para poder fazer a pauta, né, quando você vai falando, parece que as coisas são muito mais claras, é muito mais simples para um leigo como eu entender, né? Mas aí, se existe o benefício do meio ambiente, né? Existe todo o benefício da questão do próprio de alcançar novos mercados ou consolidar mercados internacionais, né? Qual que é o papel aí, ainda nesse setor, nessa parte da política setorial, né? Dos incentivos governamentais em termos de... Porque leva tempo para você ensinar alguém, leva tempo para você quebrar um paradigma. Como você disse, é mais fácil você lá pegar um defensivo, aplicar, porque dilui na água e pronto, né? Agora, para você mudar um paradigma, você precisa de tempo, você precisa de apoio, né? Como que a CropLife Brasil atua nesse sentido, falando em governos, né? Não só no federal, sim. Né? Mas estadual e municipal também. Olha, eu vou te dar, essa pauta está tão importante, Eric, que o Ministério da Agricultura lançou, acho que há um mês atrás, ou pouco menos, o Programa Nacional de Bioinsumos, né, para realmente ter um incentivo maior para a cadeia de insumos quando adere à tecnologia do biológico. E aí existia muito desencontro de informação por parte de Ministério, Embrapa e associações de produtores de como é que seria esse programa. A CropLife entrou, né, nessa discussão e foi fundamental para colocar toda a parte técnica de como que esse programa, na visão da CropLife, poderia funcionar. Então ela foi a entidade oficialmente consultada pelo Ministério da Agricultura antes de lançar o programa. E aí a gente tem também no Brasil uma instituição chamada Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é fundamental nesse papel que a gente estava falando de educação e de levar essa tecnologia para o produtor, ou levar o conhecimento de como se usa a tecnologia para o produtor. E aí, claro, também quando você olha para os governos estaduais, né, a CropLife está sediada em São Paulo, então todo esse momento de pandemia nós tivemos uma linha direta com o governo do estado, com a Secretaria de Agricultura do governo do estado, para entender como que as empresas poderiam ajudar na pandemia, como que a gente vai sair no pós-pandemia. Então, você tem toda uma representatividade oficial que faz com que os governos tomem medidas mais assertivas com relação aos insumos, e aí não só biológicos, obviamente, os insumos químicos e sementes e tudo mais, mas é claro que o biológico está inserido com uma pauta muito forte nesse segmento, porque ele traz toda essa pegada de sustentabilidade, né? Que é um clamo hoje
não só internacional, mas também dentro do Brasil, né? A gente fala muito hoje, e eu acho que o pós-pandemia vai exigir isso da agricultura. Eu quero saber como é que era a terra, se você desmatou, eu quero saber se você usa trabalho escravo, eu quero saber se você respeita o meio ambiente. Quer dizer, o consumidor, seja ele qualquer consumidor, pode ser o chinês comprando a soja, pode ser o europeu comprando um melão, pode ser o americano comprando carne. Eu acho que esse consumidor, no pós-pandemia, vai ser muito mais exigente com a agricultura brasileira. E aí a gente tem que estar preparado, enquanto entidade, nós estamos preparando isso, para mostrar essa rastreabilidade. Olha, eu consigo te mostrar que a soja que você está comprando não veio de desmatamento, não usa trabalho escravo e usa manejo integrado, ou seja, usa agrotóxicos de forma racional. E aí o cara pode comprar tranquilo. Isso vai abrir muito mercado para a gente, porque vai ter esse clamo no momento em que a gente está pensando mais na saúde, está querendo saber de onde vem o alimento, né? Tem toda essa pressão pós-pandemia. Perfeito. Agora, já que você citou a pandemia, qual foi o impacto, né, dentro disso tudo que você está colocando, né? Você está falando do mercado, a gente falou aqui da relação com os governos, né, do fato da CropLife ter sido aí consultada para desenvolver um programa novo dentro da Embrapa, dentro do Ministério do Meio Ambiente, né? O que a pandemia retardou daquilo que talvez em abril, em maio, já poderia estar aí acontecendo, mas acabou não acontecendo por causa da pandemia? Eu acho que a gente se considera privilegiado nesse sentido, Eric, porque você tem visto aí, quando você entra em qualquer empresa ou instituição ou mídia social que seja, você tem visto muito o hashtag o agro não para, né? O agro não pode parar, enfim. Então, a gente entende que a economia tem todo um impacto, mas a agricultura, ela não parou em nenhum momento. E se a agricultura não parou em nenhum momento, as empresas de insumos também não pararam. Então, o impacto, eu diria, ele é muito pequeno no segmento de insumos agrícolas. E eu vou dar o exemplo da nossa empresa. A gente tem fábrica aqui em Piracicaba, temos uma fábrica em Charqueada, e no total hoje de 240 funcionários. Então, o pessoal do administrativo está ainda, a maior parte, em home office. A gente não viu produtividade cair com isso, né? O pessoal em home office está tendo a mesma produtividade do que estivesse na empresa, e o pessoal da indústria, a gente está tomando todos os cuidados, todas as recomendações, porque a gente não pode parar de produzir, e a gente somente afastou aquelas pessoas que realmente são grupo de risco. Então eu diria que esse é o único impacto na indústria, aí pode ser de controle biológico ou qualquer outra indústria que esteja na CropLife. E o mercado consumidor, ou seja, o nosso consumidor é o produtor agrícola, ele não deixou de comprar porque ele tem que garantir o alimento, enfim, o insumo para toda a cadeia. Então isso eu acho que é uma parte importantíssima da economia nacional, e a gente tem ouvido bastante que é o que está mantendo a economia viva durante esse tempo de pandemia, é o agronegócio, e a gente faz parte dessa cadeia. Aliás, eu acho que a economia do Brasil vem se mantendo. Se existe algo que se mantém na economia do Brasil, sem dúvida é o agronegócio, com as suas evidentes qualidades, com as suas contradições, que não deixam de ter também, né? A gente sabe Claro. que é o desafio produtivo que existe, mas não tenho dúvida que não fosse o agronegócio, se a nossa situação econômica não é das melhores, né? E eu digo em termos não só de um setor, mas do geral do Brasil, sem dúvida seria muito pior se não fosse a capacidade do agronegócio brasileiro e da agricultura brasileira. Agora, indo para o lado mais técnico, indo para o lado mais, aí vamos dizer, mais professoral da sua... Vou exigir que você seja muito mais professoral, né? Explica aí para um leigo como eu e talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui, o que é o controle biológico, né? Como ele se estrutura, por que tem esse nome, controle biológico, quais são as ramificações desse controle biológico. Legal. Eu acho que é importantíssimo a gente colocar isso, até porque no futuro
as pessoas vão querer saber, como eu disse, como é que foi tratado esse alimento. Eu pego um tomate lá e falo, como é que foi tratado isso aqui? Foi tratado com agrotóxico? Se eu falar hoje, não, foi tratado com fungo, capaz de ter o mesmo efeito, né? As pessoas falam, nossa, mas foi tratado com fungo? Eu não vou querer comer isso, porque fungo tem uma característica pejorativa na nossa vida, né? Então é importantíssimo a gente fazer esse trabalho de conscientização das pessoas que não estão ligadas diretamente à agricultura, porque o controle biológico ele é muito benéfico para essa cadeia, não só do alimento, mas de todos os insumos, né? E basicamente, para falar assim de uma forma bem simples, uma explicação bem simples, né? Você pensa na floresta amazônica, né? Quando você entra ali naquele ecossistema, tá tudo mais ou menos em equilíbrio, né? Você não precisa entrar lá com uma intervenção qualquer para um inseto A ou para uma praga B, porque aquilo é um ecossistema em que o homem não colocou a mão. Então a natureza ela chega num equilíbrio sozinha. Quando eu pego 1.000 hectares de terra e planto uma cultura só, uma soja, ou cana, ou o que seja, ou, sei lá, 100 hectares de hortifruti, enfim, qualquer que seja a cultura, você acaba criando um ecossistema muito pobre. E isso causa um desequilíbrio natural, né, naquele ecossistema. Então você praticamente dizimou o que tinha naquela área. Então vamos dizer o seguinte, olha, eu não tenho aranha naquela soja ali. Então se a aranha ela comia um bichinho, um inseto que vai comer a soja, ela poderia fazer esse trabalho naturalmente. Como eu dizimei todas as aranhas, esse bichinho ele vai se multiplicar muito mais rapidamente e ele pode acabar com a minha soja. Então, esses desequilíbrios no limite, eles acabam gerando infestações de pragas. A gente viu a mais recente aí, o gafanhoto, lá vindo da Argentina. Eu ia te perguntar sobre isso. Isso é puro desequilíbrio ambiental. Por quê? Você não tem o predador natural, você não tem o inimigo natural daquela praga na mesma velocidade que ela consegue se multiplicar. E aí o que a gente fez durante 30 anos, 40 anos aí na agricultura? A gente veio com química, inseticida químico. Simplesmente aquela praga virou uma infestação, eu vou lá com inseticida e mato tudo. Só que qual que é o problema disso? A hora que você mata dos 10, você aplica o inseticida, você mata 8. Sobraram 2. Na outra safra, esses 2 vão ser 4, ou seja, você só vai matar 6. Na outra safra, esses 4 vão ser 10. E aí o mesmo inseticida não vai matar mais nada. Isso a gente chama de resistência. As populações, elas já são resistentes, elas não morrem e elas vão se multiplicando. É mais ou menos quando o médico troca o nosso antibiótico, porque aquele antibiótico mais antigo não mata mais a bactéria que está no nosso organismo. Fala, precisa de um antibiótico novo, né? Ou você pode não conseguir combater com esse remédio. Então a agricultura ela sofre o mesmo problema. E aí, quando eu insiro o controle biológico, que é o quê? Eu trabalhar com os próprios inimigos naturais, as pragas, para combatê-las. Só que eu faço isso de uma forma massal, ou seja, de uma forma, num volume maior do que o natural. Então eu pego lá um inimigo natural de uma praga como a broca da cana. Então eu vou dar um exemplo aqui da broca da cana. A broca da cana, ela é uma mariposa que na fase de lagarta, ela entra no colmo da cana e simplesmente acaba com o canavial. Então ela é um inseto praga que pode dizimar o seu canavial. O que a gente fazia historicamente? Vinha com inseticida e matava essa lagarta, né? Hoje a gente tem um inseto que a gente produz que ele vai colocar o ovo dele, né, no ovo da mariposa e ao invés de nascer uma lagarta, nasce um outro inseto. Então a gente chama isso de controle natural ou controle biológico. Só que eu não jogo lá 2, 3, eu jogo milhões. E aí esses milhões vão ser um exército do bem de inimigos naturais que vão diminuir a população da praga. E aí a primeira pergunta do agricultor é, tá bom, mas se você joga milhões de insetos, isso aí não vai virar uma praga? Não, porque ele é dependente da praga para viver. Ou seja,
Se eu tenho um desequilíbrio populacional, a praga está aqui, eu jogo uma população do inimigo natural acima, a hora que a população da praga vai caindo, a população do inseto que eu joguei lá vai caindo também até chegar num novo equilíbrio, mas esse novo equilíbrio significa que aquela praga não vai mais atacar a planta. Então eu não estou fazendo com que esse exército de insetos que eu estou liberando lá fique lá. Ele também vai cair a sua população conforme cair a população da praga. Então é quase o controle perfeito, né? Só que é claro que em algumas situações você precisa usar o químico, né? Então eu diria que a gente trabalha dessa forma com o controle biológico de forma mais preventiva ou de forma a tentar restabelecer o equilíbrio. Mas quando está muito, né, aí você tem que entrar com o químico. É mais ou menos, se a gente fizer um paralelo com saúde humana, você cuidar melhor da sua saúde, tomar probióticos e tudo mais, mas se você tiver uma doença, uma bactéria, alguma coisa mais forte, você vai ter que tomar o remédio químico, né? Então, o conceito da sanidade vegetal, ou seja, o conceito que a gente traz para a agricultura é mais ou menos esse, né? A gente precisa trazer mais saúde para o sistema, ou seja, o sistema está muito em desequilíbrio. Quando eu coloco o controle biológico, eu trago um pouco de volta esse equilíbrio, porque eu estou trabalhando a favor da natureza, eu estou trabalhando com as próprias armas que a natureza está me dando, né? E aí a gente não inventa nada. A gente trabalha, por exemplo, com um fungo para matar um inseto, mas esse fungo já mata o inseto naturalmente. Eu só faço isso de forma industrial. Eu pego esse fungo, multiplico ele numa quantidade muito grande e vendo para o agricultor, ao invés de ele pulverizar um inseticida químico, ele vai pulverizar um inseticida à base desse fungo. E aí o fungo, a hora que bate no inseto, ele vai causar lá uma doença no inseto e esse inseto morre. Esse inseto praga morre, né? Então, eu tenho dois campos aí muito claros de controle biológico. Um que a gente chama macrobiológicos, é o exemplo que eu dei do inseto. É tudo aquilo que a gente consegue ver. Então a gente trabalha com insetos, parasitoides e ácaros predadores, que são o que a gente chama de macrobiológicos. E eu tenho a classificação microbiológicos, que são fungos, bactérias, vírus, todos os micro-organismos do bem, né, que a gente trabalha para matar pragas ou controlar as pragas no campo. Então, agora o vírus, né, tá em voga aí por conta da pandemia, a gente trabalha com vírus, eu tenho um produto à base de vírus, que ele, ao ser depositado na folha da planta, quando a lagarta vai lá comer a folha, ela ingere o vírus e ela morre pela ingestão do vírus, ou seja, esse vírus causa uma doença na lagarta. E aí eu controlo de forma natural e não com um produto químico. Então também tem o vírus do bem, né? Então a gente procura os fungos, os vírus, as bactérias que a gente chama do bem, porque eles estão, na verdade, controlando as pragas de forma natural. Em linhas gerais, ficou um pouco longo, mas em linhas gerais ótimo. é isso. Sim. Tem uma pergunta, que eu já vou fazer a pergunta do Vinícius aqui, mas antes, eu queria... Tudo isso que você explicou, eu achei espetacular, assim, tanto... só para o pessoal, né, entender essa questão do campo macrobiológico, do microbiológico, então você acaba se estruturando dessa forma para poder, de uma maneira natural, criar como você colocou, um exército do bem, né, contra as pragas aí que atacam determinadas culturas. Agora, ao longo da minha vida como jornalista aqui em Piracicaba, eu sempre cobri muito questões relacionadas à cana, né? E uma crítica que se faz ao modo de produção do agronegócio é a monocultura. O fato, boa parte disso que você está colocando, ele é decorrência da monocultura. Né? Que nem quando você explica a situação da aranha, por exemplo, que não está lá, é porque existe uma monocultura que elimina a variedade biológica que há ali naquele ecossistema, né? Qual que é o desafio para você fazer esse controle biológico dentro de uma necessidade produtiva da monocultura? Isso só tem um caminho, que a gente chama de manejo integrado, né? Então, se eu dependo hoje, a gente fala, eu não posso, logicamente, ser contra a monocultura, porque é isso que faz com que o agronegócio brasileiro seja pujante dessa forma, né? Então, se eu for lá para o Mato Grosso, eu vejo milhões e milhões de hectares de soja, né? Isso é um ecossistema
que o homem criou e a gente tem que entender que isso é importante para o nosso, para a nossa sobrevivência enquanto economia, enquanto fornecedores de agricultura ou de alimentos para o mundo. Ou eu vou aqui na região de Piracicaba, ou no estado de São Paulo, e vejo aquele canavial que não acaba nunca, né? São monoculturas, são necessárias que sejam assim, mas quando a gente fala de manejo integrado, e aí o controle biológico não é somente a única ferramenta que vai ser utilizada, ele tem uma série de ferramentas conceituais, agronômicas, para você trabalhar com essa monocultura. Primeiro, você deve fazer a rotação o máximo que possível. Então, mesmo quando você olha uma cana, né, você vê ela ali por 4, 5 anos. O que o fornecedor de cana ou a usina geralmente faz? Quando ele vai renovar esse canavial, ele coloca uma outra cultura. Ele coloca um amendoim, ele coloca uma soja, ele coloca uma forrageira, porque ele faz o conceito do manejo integrado aí, ou seja, ele quebra um pouco o ciclo dessa monocultura. Quando eu vou lá para o Mato Grosso e vejo aquele mar de soja, o produtor, muito frequentemente, ele planta depois da soja milho, ou ele planta algodão, ou uma forrageira, né? Forrageira é alimentação de gado. Opa! Então, entrou uma ligação aqui no meu celular, desculpa. Aí você falou, o que é forrageira? Desculpa, eu não entendi que cortou. Então, uma Forrageira como se fosse uma pastagem, uma gramínea, né, que pode ser usada para alimentação de gado ou simplesmente para fazer a rotação de cultura. Então, veja, embora a gente ache que tudo é monocultura, o próprio agricultor ele já faz esse cuidado de tempos em tempos ele está fazendo rotação de cultura nessa mesma terra. Então, esse é o primeiro conceito do manejo integrado. O segundo conceito do manejo integrado é você trabalhar com sementes ou mudas sadias, né? Então, se eu vou plantar uma semente, se eu vou plantar uma muda de cana ou uma semente de soja, eu tenho que ter a certificação de que, ou a certeza de que eu estou trabalhando com material sadio, né? E aí você evita toda uma proliferação, né, de doenças ali ou pragas indesejáveis naquele seu sistema. Depois é trabalhar com o controle, que a gente chama controle mesmo integrado de pragas e doenças, que você pode trabalhar hoje com biotecnologia, com controle químico e controle biológico. E aí você tem que, dependendo da cultura e dependendo do sistema, você vai achar uma harmonia entre eles, né? Então, por exemplo, existe um debate a respeito dos transgênicos, que é o que eu estou colocando aqui de biotecnologia. Veja que existe uma soja hoje, milho, algodão, né? E hoje a cana, o CTC aqui de Piracicaba, faz a cana também com essa tecnologia, com essa biotecnologia, que ele é geneticamente modificado para combater sozinho lagartas que antigamente você tinha que aplicar inseticida. Então, veja como esse manejo integrado, uma ferramenta, ela ou substitui ou complementa a outra. Então, hoje eu deixei de aplicar milhões e milhões de litros de inseticida porque eu tenho uma cana transgênica ou uma soja transgênica que ela própria se defende da praga, né? E aí, é lógico que isso tem que vir acompanhado de um estudo científico para dizer que essa cana, essa soja não vai fazer mal para o ser humano, né? Então, o fato de você mexer ali no gene da planta, e para isso a gente tem a CTN-Bio no Brasil, que é um órgão muito idôneo e muito criterioso para aprovar tudo que você vai aprovar. Olá, Gustavo Herman, tudo bem? Tudo bem, Eric? Tudo certo. Agora sim, oficialmente estamos aqui, né? Oficialmente porque nós fizemos um teste agora há pouco, né? E agora estamos oficialmente conversando aqui, iniciando essa live de número 86 do programa Parlamento Aberto, que é desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, que você conhece muito bem, foi vereador lá em 2 mandatos, foi presidente da Câmara lá na gestão de 2005 e 2006. Então, não preciso nem falar do que é a Câmara, que você conhece muito mais do que eu. E é claro que, primeiramente, gostaria de agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade e dizer, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa.
Obrigado, Eric. Obrigado a oportunidade aí da gente falar um pouco de controle biológico, né, na agricultura. E saudades de passar aí na Câmara, rever todo mundo, e saudades do tempo também de participação política ativa. Como nós conversamos agora há pouco, né, embora você não tenha um mandato hoje, você faz uma política setorial dentro aí desse setor que é voltado ao controle biológico, que é importantíssimo para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. A gente vai entrar nesse assunto efetivamente, claro, né, para explicar. Mas aqui na nossa live, Gustavo, a gente sempre passa informações relacionadas à Covid, né? Até semana passada, até sexta-feira passada, a gente sempre passava os números. Mas, infelizmente, a prefeitura mudou o horário de divulgação e, ao invés de divulgar às 4 horas da tarde, ela está divulgando às 5, que é bem o horário que a gente começa a live. Então, eu não tenho aqui os números de hoje. Mas o que eu tenho de informação é que o estado de São Paulo ele registrou uma nova queda por morte de Covid-19 no estado. Tá? O secretário de Saúde, que é o Jean Gorenstein, é um nome difícil de falar, ele anunciou nessa segunda-feira que o estado de São Paulo registrou uma queda de 1% no número de óbitos por coronavírus entre os dias 9 e 15 de agosto, em comparação com a semana anterior, que é de 2 a 8 de agosto. A queda de óbitos ocorreu mesmo com a modificação da diretriz do Ministério da Saúde para a confirmação de casos de óbitos, que passou a incluir o método de análise clínica e diagnóstico por exame de imagem, né, mesmo sem análise laboratorial. Ou seja, antes, para você identificar se a pessoa tinha o Covid-19, era só com a análise laboratorial. Mas hoje, dentro do novo protocolo do Ministério, também busca análise clínica e diagnóstico por exame de imagem para ver se a pessoa tem a Covid-19. Então, isso acaba aumentando o número de mortes do Covid. Para ter uma ideia, essa mudança ela resultou no acréscimo de 221 mortes nos registros, né, do estado de São Paulo. Mesmo assim, teve essa diminuição aí, embora 1% seja pouco, de fato não é muita coisa, mas é aquela expectativa de se manter uma estabilidade e, a partir dessa estabilidade, começar a diminuir o número de mortes, é claro, e é isso que a gente torce para que aconteça, porque, infelizmente, no Brasil já são mais de 107 mil mortos por Covid-19 e contando, infelizmente. Gustavo, também nessa segunda-feira, eu preciso registrar aqui, né, como você bem conhece, a nossa diretora Valéria Rodrigues, diretora do Departamento de Comunicação. Hoje é um dia triste para ela, faleceu o pai dela ontem à noite, né? Ele morava em Limeira, né? Então, assim, a gente precisa aqui mandar nossas condolências para a Valéria e também todo o nosso apoio, toda a nossa força, enquanto, né, eu, no caso, sou um comandado dela, mas muito mais que isso, eu sou um amigo da Valéria, um irmão, né, dentro da área do jornalismo. Então, aqui eu desejo para a Valéria muita força e para toda a família nesse momento que é tão difícil, né? E, dito tudo isso, vamos entrar no nosso assunto aqui, que é a questão do controle biológico, né, os avanços que existem no controle biológico na agricultura brasileira. Mas antes de falar das questões técnicas, Gustavo, eu gostaria que você explicasse para mim esse processo organizacional, né, das entidades, né? Eu me lembro, inclusive, eu acho que foi em 2018, você chegou a receber uma moção de aplausos na Câmara, né, por conta da ABC Bio. Né? Naquela oportunidade, você era presidente da ABC Bio. Né? E na Câmara, né, a gente tem todo esse registro de que foi formada ali para justamente criar essa organização sobre as empresas voltadas ao controle biológico, mas hoje vocês estão dentro de algo que é maior do que só controle biológico, que é a CropLife Brasil. Explica como que foi esse processo, tanto da ABC Bio para entrar na CropLife. Tá bom. Bom, primeiro você citou a Valéria, eu quero agradecer muito o convite dela e mandar meus sentimentos aí à família toda. A Valéria é uma guerreira, uma pessoa que a gente trabalhou junto no passado e uma pessoa fantástica. Agradecer também a gente poder falar um pouco de controle biológico para a população, porque quando a gente fala especificamente de controle biológico de pragas e doenças em agricultura, parece que está muito longe do consumidor,
mas ao mesmo tempo você tem toda essa discussão sobre a rastreabilidade dos alimentos, segurança de alimentos, níveis de agrotóxicos de alimentos. Então, é muito pertinente essa ideia de vocês trazerem essa live para falar sobre alternativas biológicas na agricultura, porque isso está diretamente conectado ao consumidor, à saúde, né, do consumidor e aos alimentos que a gente está levando para a mesa hoje. Organizacionalmente, até o ano passado, as empresas de controle biológico, ou seja, as empresas que trabalham com os produtos que são classificados como biodefensivos, eles são defensivos agrícolas, com o fim de controlar pragas e doenças em todas as culturas, né? Mas não são os defensivos químicos tradicionais, eles são defensivos de origem biológica, ou seja, o defensivo pode conter a base de um fungo, uma bactéria, um inseto, e a gente usa a própria natureza para controlar as pragas e doenças no campo. As empresas que trabalham nesse segmento, elas se associaram na ABCBio desde 2007, que era a Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico. O ano passado, nós fomos convidados a integrar a CropLife Brasil. E o que é a CropLife Brasil? A CropLife Brasil são 4 segmentos de tecnologia na agricultura que se juntaram porque existe uma pauta comum entre eles. Então, é o segmento de defensivo químico, defensivo biológico, biotecnologia. Biotecnologia, para as pessoas mais leigas entenderem, é quando você trabalha com organismos geneticamente modificados na agricultura. Então, por exemplo, uma soja transgênica, ela vem de uma empresa, ela foi desenvolvida por uma empresa de biotecnologia. E germoplasma, que são empresas que trabalham com banco genético de sementes e mudas no campo. Então, esses 4 segmentos se juntaram na CropLife Brasil. Então, a ABCBio, ela passou a integrar a CropLife Brasil como uma estrutura muito maior e uma estrutura que tem hoje uma representatividade muito melhor para todas as esferas de governo, né? Governo municipal, estadual, municipais em que a gente atua, estadual e federal. Então a gente já viu, no final do ano passado para cá, a partir dessa integração, a gente já viu muita vantagem em estar juntando esses segmentos numa pauta comum, que é, quanto mais tecnologia a gente tiver no campo, melhor vai ser a produção, ou seja, mais produtividade o agricultor vai ter, mas também mais seguro vai ser aquele produto que sai do campo, né? Agora, nós estamos falando aqui da CropLife Brasil. Na pesquisa que eu fiz, eu encontrei CropLife Latinoamérica, né? América Latina, e também tem representante dos Estados Unidos, se eu não me engano, na Índia também eu vi. Ou seja, a CropLife ela tem uma dimensão global, pelo que eu estou entendendo. Né? O que isso representa em termos de representação, representa em termos de representação fica ruim, mas o que isso representa para a agricultura brasileira dentro desses setores, né? Eu falo, esses dias eu estava tendo uma discussão com o pessoal que a gente participa de uma outra federação internacional, e existe muito essa confusão, porque essa configuração da CropLife Brasil, ela é realmente diferente das CropLifes internacionais. As CropLifes internacionais, elas geralmente estão congregando somente defensivos químicos e biotecnologia. Então, no caso do Brasil, né, até porque a nossa agricultura tropical, ela é uma agricultura única no mundo, né? Hoje, de grande produção, né, o Brasil ele não tem um paralelo agrícola, e aí algumas pessoas podem pensar, mas os Estados Unidos têm a mesma soja que a gente tem aqui, a Europa planta milho igual a gente planta aqui. Por que a gente fala que a agricultura tropical ela é diferente? Porque você não tem um inverno para quebrar o ciclo das pragas e doenças. Então, o cara quando planta milho lá nos Estados Unidos, você tem todas as pragas ali durante a fase do verão, do milho, mas no inverno, naquela região ali, chega a nevar. E quando neva, você tem uma quebra de ciclo de todas aquelas pragas que estavam infestando o milharal. Aqui no Brasil, como a gente não tem um inverno característico na maior parte do país, aí que a gente chama da faixa tropical, você tem a chamada ponte verde, ou seja, as pragas e doenças continuam lá.
Então, o desafio de você controlar pragas e doenças na agricultura brasileira, ele é muito maior do que qualquer outra agricultura. Talvez a gente se igualasse aí com a África, né, que tem a mesma linha tropical. Mas a África, aonde ela está, onde tem agricultura, é mais para o sul e mais ao norte, né, na faixa mais tropical parecida com o Brasil, não tem tanta agricultura. Então, eu diria que aqui é uma questão única, e por isso que a CropLife Brasil ela tem uma configuração também diferente das outras internacionais. E nesse aspecto, o que só para a gente fechar esse ciclo, né, o que isso representa para a exportação, né, da agricultura brasileira, porque, pelo que eu estou entendendo, né, o Brasil ele é inegável, né? Eu estou entendendo, estou falando isso, mas assim, o Brasil tem uma agricultura reconhecida no mundo todo, né? Uma agricultura de qualidade, de extensão e para exportação, né? Mas o fato da CropLife ter essa formação que é diferente das outras, como você colocou, mais voltada para a questão do controle biológico, o que isso representa em termos de know-how no mercado global? Isso é uma pergunta excelente, porque, veja, nós estamos num momento em que se discute que a agricultura no Brasil, lá fora, né? A gente desmata, a gente queima a Amazônia para plantar soja, a gente tem uma série de informações desencontradas, né? Quando eu reúno todas essas tecnologias numa associação, essa associação pode dizer o seguinte, ó, nós estamos fazendo o que a gente chama de manejo integrado das pragas e das doenças, mas não é só com agrotóxico, né? A gente está lançando mão de biotecnologia, de controle biológico, isso faz com que a nossa cadeia agrícola seja muito mais sustentável. Então, a CropLife, ela hoje tem a CropLife Brasil, ela tem esse trabalho também através das CropLifes internacionais e de outras entidades, né, fazer essa boa propaganda do produtor brasileiro que usa todas as tecnologias e que tem ali uma produção altamente sustentável, né, mas está pagando um preço, às vezes não está conseguindo exportar uma soja ou a carne, o que seja, por alguns países, principalmente na Europa, começarem a ter essa visão de que a gente está destruindo o meio ambiente para plantar ou para colher e tudo mais, né? Então, acho que não é só a CropLife Brasil que vai resolver esse problema, mas do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de controle de pragas, eu acho que é uma entidade que está fazendo um trabalho brilhante. Claro que para vender isso bem tem que ser o governo, né? O governo federal tem que saber vender isso bem no sentido de vender a marca Brasil de uma maneira responsável e que as pessoas né, compreendam a qualidade da marca Brasil, né? Quando eu falo assim, do que o Brasil representa, né? Então, é evidente, a CropLife ela tem um limite de atuação, ela tem uma área de atuação, mas, de fato, não é ela que vai resolver isso completamente, né? Como você está bem colocando. E o Vinícius Lourenço Lopes, ele está colocando aqui, ó, profissionalismo na produção e qualidade no atendimento são os grandes pilares do crescimento do biológico no Brasil, né? E aí, daqui a pouco, a gente vai, para o pessoal que é mais leigo aí, a gente vai falar exatamente do que é o controle biológico e tal, mas eu dividi a nossa entrevista nessas duas partes. Primeiro, para falar das questões mais relacionadas à organização, né, do setor, e depois a gente vai entrar nos aspectos mais... E aí, agora, dentro da organização, eu queria que você me falasse um pouco em termos do cenário atual. Qual que é o cenário atual da agricultura, sobretudo para o controle biológico, né, que é o nosso tema foco aqui, em termos globais? Hoje, quando e também em termos de mercado interno, né? Aproveita já emenda as duas. Tá bom. Quando a gente pensa no mercado que a gente chama de proteção de plantas, ou seja, controle de pragas e doenças, né, você tem aí ainda a grande maioria dos produtos utilizados são produtos químicos. Isso tanto globalmente quanto no mercado brasileiro. Mas a taxa de crescimento dos produtos químicos, ela é em alguns lugares negativa, né? E no Brasil ainda cresce um pouco, mas essa taxa é muito tímida, ela está crescendo aí 5%, 10% no máximo ao ano, dependendo
da infestação das pragas e tudo mais. O controle biológico, os biodefensivos, é um mercado ainda muito menor, né? Ele está aí na faixa de 2% do mercado total de proteção de plantas, mas ele cresce a taxas de 25%, 30%, teve anos que nós crescemos 70%. Então, a adesão ao controle biológico está sendo muito rápida e a gente imagina que de 5 a 10 anos, contando de hoje, o mercado global terá entre 25% e 30% da proteção com produtos biológicos e o mercado brasileiro entre 20% e 25%. Então, veja, se a gente está falando hoje do mercado de químico de 12 bilhões de dólares no Brasil, talvez 20% a 30% desse segmento seja somente dos biológicos. Então, é realmente uma categoria de produtos em franca expansão. Mas aí entra essa questão de que ele não é um produto pronto para uso como químico, pronto para uso no sentido do conceito do produtor em fazer o controle dessa praga. E explico. Você pegar um inseticida, né, o produtor está acostumado a comprar, misturar em água e pulverizar lá e matar a praga. E matar a praga com o knockdown, que nem a gente quer matar a barata em casa com o Detefon e tudo mais. O biológico, ele precisa de condições e de tempo para agir. Então, quando eu pego um inseticida, por exemplo, à base de fungo, que é um bioinseticida, ele precisa ali de 3, 4 dias para matar a praga. Então, isso é uma quebra de paradigma na cabeça do produtor, né, que faz com que essa velocidade da adesão não seja mais rápida. Mas ainda assim, a necessidade é tão grande que você vê que os produtores estão cada vez mais querendo entender e querendo utilizar a tecnologia. Você falou uma expressão importante, quebra de paradigma, né? O quanto que isso, para esse crescimento, para esse desenvolvimento que você está colocando, embora, pelo que você explicou ali, o mercado de controle biológico ele é muito mais próspero do que o mercado de defensivos, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Mas essa quebra de paradigma, ela depende do quê e o quanto que ela empaca o desenvolvimento desse mercado do controle biológico. A gente fala que todo dia a gente sai para o campo para realmente fazer um trabalho de conscientização, de educação, né, de catequização aí do produtor para aderir ao biológicos, porque o biológico ele é uma alternativa natural, né? Ele é uma alternativa que tem quase nenhuma toxicidade para o ser humano e também não agride o meio ambiente. Então, do que a gente depende? Das próprias empresas, né, da indústria. Mas aí, se você contar todas as pessoas que estão da indústria colocando produtos e ensinando o produtor a usar no campo, é muito pouco. Então aí você pula para a cadeia de distribuição, que são as revendas agrícolas que fazem toda a distribuição de insumos, como fertilizantes, defensivos químicos, sementes. Eles acabam tendo um papel importantíssimo de educar também o produtor a aderir a essa nova tecnologia, né? E as consultorias agrícolas, que são consultorias que a gente chama profissionais. Por exemplo, tem produtores que são, quando ele atinge um tamanho, o produtor tem 500 hectares, ou tem 1.000 hectares, ou tem 10 mil hectares, eles acabam trabalhando com o pessoal interno, os agrônomos deles, mas por vezes com consultores de mercado. São consultores profissionais que vão lá olhar o sistema dele e colocar sugestões, recomendações de como que ele melhora a produtividade, sustentabilidade e tudo mais. Então, eu diria que esses 3 pilares aí na cadeia, né, de insumos são fundamentais para que a gente consiga levar essa mensagem para o produtor. As próprias empresas, a distribuição, e dentro da distribuição você tem as revendas e as cooperativas. Por exemplo, a Coplacana, aqui em Piracicaba, é um revendedor nosso, é um exército de pessoas ali que a gente treina para eles conseguirem falar com o cooperado e ensinar a usar, e os próprios consultores de mercados, consultores agrícolas que estão no campo todo dia recomendando tecnologias. Agora, é interessante que quando você vai explicando, né, embora eu tenha feito a pesquisa aqui para poder fazer a pauta, né,
quando você vai falando, parece que as coisas são muito mais claras, é muito mais simples para um leigo como eu entender, né? Uhum. Mas aí, se existe o benefício do meio ambiente, né? Existe todo o benefício da questão do próprio de alcançar novos mercados ou consolidar mercados internacionais, né? Qual que é o papel aí, ainda nesse setor, nessa parte da política setorial, né? Dos incentivos governamentais em termos de... Porque leva tempo para você ensinar alguém, leva tempo para você Claro. quebrar um paradigma. Como você disse, é mais Uhum. fácil você lá pegar um defensivo, aplicar, porque dilui na água e pronto, né? Agora, para você mudar um paradigma, você precisa de tempo, você precisa de apoio, né? Uhum. Como que a CropLife Brasil atua nesse sentido, falando em governos, né? Não só no Sim, federal, sim, né? Mas estadual e com municipal certeza. também. Olha, eu vou te dar, essa pauta está tão importante, Eric, que o Ministério da Agricultura lançou, acho que há um mês atrás, ou um pouco menos, o Programa Nacional de Bioinsumos, né, para realmente ter um incentivo maior para a cadeia de insumos quando adere à tecnologia do biológico. E aí, existia muito desencontro de informação por parte de Ministério, Embrapa e associações de produtores de como é que seria esse programa. A CropLife entrou, né, nessa discussão e foi fundamental para colocar toda a parte técnica de como que esse programa, na visão da CropLife, poderia funcionar. Então ela foi a entidade oficialmente consultada pelo Ministério da Agricultura antes de lançar o programa. E aí a gente tem também no Brasil uma instituição chamada Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é fundamental nesse papel que a gente estava falando de educação e de levar essa tecnologia para o produtor, ou levar o conhecimento de como se usa a tecnologia para o produtor. E aí, claro, também quando você olha para os governos estaduais, né, a CropLife está sediada em São Paulo, então, todo esse momento de pandemia, nós tivemos uma linha direta com o governo do Estado, com a Secretaria de Agricultura do governo do Estado, para entender como que as empresas poderiam ajudar na pandemia, como que a gente vai sair no pós-pandemia. Então, você tem toda uma representatividade oficial que faz com que os governos tomem medidas mais assertivas com relação aos insumos, e aí não só biológicos, obviamente, os insumos químicos e sementes e tudo mais, mas é claro que o biológico está inserido com uma pauta muito forte nesse segmento, porque ele traz toda essa pegada de sustentabilidade, né? Que é um clamo hoje, não só internacional, mas também dentro do Brasil, né? A gente fala muito hoje, e eu acho que o pós-pandemia vai exigir isso da agricultura. Eu quero saber como é que era a terra, se você desmatou, eu quero saber se você usa trabalho escravo, eu quero saber se você respeita o meio ambiente. Quer dizer, o consumidor, seja ele qualquer consumidor, pode ser o chinês comprando a soja, pode ser o europeu comprando um melão, pode ser o americano comprando carne. Eu acho que esse consumidor, no pós-pandemia, vai ser muito mais exigente com a agricultura brasileira. E aí a gente tem que estar preparado, enquanto entidade, nós estamos preparando isso, para mostrar essa rastreabilidade. Olha, eu consigo te mostrar que a soja que você está comprando não veio de desmatamento, não usa trabalho escravo e usa manejo integrado, ou seja, usa agrotóxicos de forma racional. E aí o cara pode comprar tranquilo. Isso vai abrir muito mercado para a gente, porque vai ter esse clamo no momento em que a gente está pensando mais na saúde, está querendo saber de onde vem o alimento, né? Tem toda essa pressão pós-pandemia. Perfeito. Agora, já que você citou a pandemia, qual foi o impacto, né, dentro disso tudo que você está colocando, né? Você está falando do mercado, a gente falou aqui da relação com os governos, né, do fato da CropLife ter sido aí consultada para desenvolver um programa novo dentro da Embrapa, dentro do Ministério do Meio Ambiente, né? O que a pandemia retardou daquilo que talvez em abril, em maio, já poderia estar aí acontecendo, mas acabou não acontecendo por causa da pandemia?
Eu acho que a gente se considera privilegiado nesse sentido, Eric, porque é, você tem visto aí, quando você entra em qualquer empresa ou instituição ou mídia social que seja, você tem visto muito o hashtag o agro não para, né? O agro não pode parar, enfim. Então, a gente entende que a economia tem todo um impacto, mas a agricultura, ela não parou em nenhum momento. E se a agricultura não parou em nenhum momento, as empresas de insumos também não pararam. Então, o impacto, eu diria, ele é muito pequeno no segmento de insumos agrícolas. E eu vou dar o exemplo da nossa empresa. A gente tem fábrica aqui em Piracicaba, temos uma fábrica em Charqueada, e no total hoje de 240 funcionários. Então, o pessoal do administrativo está ainda, a maior parte, em home office. A gente não viu produtividade cair com isso, né? O pessoal em home office está tendo a mesma produtividade do que estivesse na empresa, e o pessoal da indústria, a gente está tomando todos os cuidados, todas as recomendações, porque a gente não pode parar de produzir, e a gente somente afastou aquelas pessoas que realmente são grupo de risco. Então, eu diria que esse é o único impacto na indústria, aí pode ser de controle biológico ou qualquer outra indústria que esteja na Crop Life. E o mercado consumidor, ou seja, o nosso consumidor é o produtor agrícola, ele não deixou de comprar porque ele tem que garantir o alimento, enfim, o insumo para toda a cadeia. Então, isso eu acho que é uma parte importantíssima da economia nacional, e a gente tem ouvido bastante que é o que está mantendo a economia viva durante esse tempo de pandemia, é o agronegócio, e a gente faz parte dessa cadeia. Aliás, eu acho que a economia do Brasil vem se mantendo. Se existe algo que se mantém na economia do Brasil, sem dúvida é o agronegócio, com as suas evidentes qualidades, com as suas contradições, que não deixam de ter também, né? A gente sabe Claro. que é o desafio produtivo que existe, mas não tenho dúvida que não fosse o agronegócio, se a nossa situação econômica não é das melhores, né? E eu digo em termos não só de um setor, mas do geral do Brasil, sem dúvida seria muito pior se não fosse a capacidade do agronegócio brasileiro e da agricultura brasileira. Agora, indo para o lado mais técnico, indo para o lado mais, aí vamos dizer, mais professoral da sua... Vou exigir que você seja muito mais professoral, né? Explica aí para um leigo como eu e talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui, o que é o controle biológico, né? Como ele se estrutura, por que tem esse nome, controle biológico, quais são as ramificações desse controle biológico. Legal. Eu acho que é importantíssimo a gente colocar isso, até porque no futuro as pessoas vão querer saber, como eu disse, como é que foi tratado esse alimento. Eu pego um tomate lá e falo, como é que foi tratado isso aqui? Foi tratado com agrotóxico? Se eu falar hoje, não, foi tratado com fungo, capaz de ter o mesmo efeito, né? As pessoas falam, nossa, mas foi tratado com fungo? Eu não vou querer comer isso, porque fungo tem uma característica pejorativa na nossa vida, né? Então é importantíssimo a gente fazer esse trabalho de conscientização das pessoas que não estão ligadas diretamente à agricultura, porque o controle biológico ele é muito benéfico para essa cadeia, não só do alimento, mas de todos os insumos, né? E basicamente, para falar assim de uma forma bem simples, uma explicação bem simples, né? Você pensa na floresta amazônica, né? Quando você entra ali naquele ecossistema, está tudo mais ou menos em equilíbrio, né? Você não precisa entrar lá com uma intervenção qualquer para um inseto A ou para uma praga B, porque aquilo é um ecossistema em que o homem não colocou a mão. Então a natureza ela chega num equilíbrio sozinha. Quando eu pego 1.000 hectares de terra e planto uma cultura só, uma soja, ou cana, ou o que seja, ou, sei lá, 100 hectares de hortifruti, enfim, qualquer que seja a cultura, você acaba criando um ecossistema muito pobre. E isso causa um desequilíbrio natural, né, naquele ecossistema. Então você praticamente dizimou o que tinha naquela área. Então vamos dizer o seguinte, olha, eu não tenho aranha naquela soja ali. Então se a aranha ela comia um bichinho, um inseto que vai comer a soja,
ela poderia fazer esse trabalho naturalmente. Como eu dizimei todas as aranhas, esse bichinho ele vai se multiplicar muito mais rapidamente e ele pode acabar com a minha soja. Então, esses desequilíbrios no limite, eles acabam gerando infestações de pragas. A gente viu a mais recente aí, o gafanhoto lá vindo da Argentina. Eu ia te perguntar sobre isso. Isso é puro desequilíbrio ambiental. Por quê? Você não tem o predador natural, você não tem o inimigo natural daquela praga na mesma velocidade que ela consegue se multiplicar. E aí o que a gente fez durante 30 anos, 40 anos aí na agricultura? A gente veio com químico, inseticida químico. Simplesmente aquela praga virou uma infestação, eu vou lá com inseticida e mato tudo. Só que qual que é o problema disso? A hora que você mata dos 10, você aplica o inseticida, você mata 8. Sobraram 2. Na outra safra, esses 2 vão ser 4, ou seja, você só vai matar 6. Na outra safra, esses 4 vão ser 10. E aí o mesmo inseticida não vai matar mais nada. Isso a gente chama de resistência. As populações, elas já são resistentes, elas não morrem e elas vão se multiplicando. É mais ou menos quando o médico troca o nosso antibiótico, porque aquele antibiótico mais antigo não mata mais a bactéria que está no nosso organismo. Fala, precisa de um antibiótico novo, né? Ou você pode não conseguir combater com esse remédio. Então a agricultura ela sofre o mesmo problema. E aí, quando eu insiro o controle biológico, que é o quê? Eu trabalhar com os próprios inimigos naturais das pragas para combatê-las. Só que eu faço isso de uma forma massal, ou seja, de uma forma, num volume maior do que o natural. Então eu pego lá um inimigo natural de uma praga como a broca da cana. Então eu vou dar um exemplo aqui da broca da cana. A broca da cana, ela é uma mariposa que na fase de lagarta, ela entra no colmo da cana e simplesmente acaba com o canavial. Então ela é um inseto praga que pode dizimar o seu canavial. O que a gente fazia historicamente? Vinha com inseticida e matava essa lagarta, né? Hoje a gente tem um inseto que a gente produz que ele vai colocar o ovo dele, né, no ovo da mariposa e ao invés de nascer uma lagarta, nasce um outro inseto. Então a gente chama isso de controle natural ou controle biológico. Só que eu não jogo lá 2, 3, eu jogo milhões. E aí esses milhões vão ser um exército do bem de inimigos naturais que vão diminuir a população da praga. E aí a primeira pergunta do agricultor é, tá bom, mas se você joga milhões de insetos, esse aí não vai virar uma praga? Não, porque ele é dependente da praga para viver. Ou seja, se eu tenho um desequilíbrio populacional, a praga está aqui, eu jogo uma população do inimigo natural acima, a hora que a população da praga vai caindo, a população do inseto que eu joguei lá vai caindo também até chegar num novo equilíbrio, mas esse novo equilíbrio significa que aquela praga não vai mais atacar a planta. Então eu não estou fazendo com que esse exército de insetos que eu estou liberando lá fique lá. Ele também vai cair a sua população conforme cair a população da praga. Então, é quase o controle perfeito, né? Só que é claro que em algumas situações você precisa usar o químico, né? Então, eu diria que a gente trabalha dessa forma com o controle biológico de forma mais preventiva ou de forma a tentar restabelecer o equilíbrio. Mas quando está muito, né, aí você tem que entrar com o químico. É mais ou menos, se a gente fizer um paralelo com saúde humana, você cuidar melhor da sua saúde, tomar probióticos e tudo mais, mas se você tiver uma doença, uma bactéria, alguma coisa mais forte, você vai ter que tomar o remédio químico, né? Então, o conceito da sanidade vegetal, ou seja, o conceito que a gente traz para a agricultura é mais ou menos esse, né? A gente precisa trazer mais saúde para o sistema, ou seja, o sistema está muito em desequilíbrio. Quando eu coloco o controle biológico, eu trago um pouco de volta esse equilíbrio, porque eu estou trabalhando a favor da natureza, eu estou trabalhando com as próprias armas que a natureza está me dando, né? E aí a gente não inventa nada. A gente trabalha, por exemplo, com um fungo para matar um inseto, mas esse fungo já mata o inseto naturalmente. Eu só faço isso de forma industrial. Eu pego esse fungo, multiplico ele numa quantidade muito grande e vendo para o agricultor, ao invés de ele
pulverizar um inseticida químico, ele vai pulverizar um inseticida à base desse fungo. E aí o fungo, a hora que bate no inseto, ele vai causar lá uma doença no inseto e esse inseto morre. Esse inseto praga morre, né? Então, eu tenho dois campos aí muito claros de controle biológico. Um que a gente chama macrobiológicos, é o exemplo que eu dei do inseto. É tudo aquilo que a gente consegue ver. Então a gente trabalha com insetos, parasitoides e ácaros predadores, que são o que a gente chama de macrobiológicos. E eu tenho a classificação microbiológicos, que são fungos, bactérias, vírus, todos os micro-organismos do bem, né, que a gente trabalha para matar pragas ou controlar as pragas no campo. Então, agora o vírus, né, tá em voga aí por conta da pandemia, a gente trabalha com vírus, eu tenho um produto à base de vírus, que ele, ao ser depositado na folha da planta, quando a lagarta vai lá comer a folha, ela ingere o vírus e ela morre pela ingestão do vírus, ou seja, esse vírus causa uma doença na lagarta. E aí eu controlo de forma natural e não com um produto químico. Então também tem o vírus do bem, né? Então a gente procura os fungos, os vírus, as bactérias que a gente chama do bem, porque eles estão, na verdade, controlando as pragas de forma natural. Em linhas gerais, ficou um pouco longo, mas em linhas gerais ótimo. é isso. Sim. Tem uma pergunta, que eu já vou fazer a pergunta do Vinícius aqui, mas antes, eu queria... Tudo isso que você explicou, eu achei espetacular, assim, tanto... só para o pessoal, né, entender essa questão do campo macrobiológico, do microbiológico, então você acaba se estruturando dessa forma para poder, de uma maneira natural, criar como você colocou, um exército do bem, né, contra as pragas aí que atacam determinadas culturas. Agora, ao longo da minha vida como jornalista aqui em Piracicaba, eu sempre cobri muito questões relacionadas à cana, né? E uma crítica que se faz ao modo de produção do agronegócio é a monocultura. O fato, boa parte disso que você está colocando, ele é decorrência da monocultura. Que nem quando você explica a situação da aranha, por exemplo, que não está lá, é porque existe uma monocultura que elimina a variedade biológica que há ali naquele ecossistema, né? Qual que é o desafio para você fazer esse controle biológico dentro de uma necessidade produtiva da monocultura? Isso só tem um caminho, que a gente chama de manejo integrado, né? Então, se eu dependo hoje, a gente fala, eu não posso, logicamente, ser contra a monocultura, porque é isso que faz com que o agronegócio brasileiro seja pujante dessa forma, né? Então, se eu for lá para o Mato Grosso, eu vejo milhões e milhões de hectares de soja, né? Isso é um ecossistema que o homem criou e a gente tem que entender que isso é importante para a nossa sobrevivência enquanto economia, enquanto fornecedores de agricultura ou de alimentos para o mundo. Ou eu vou aqui na região de Piracicaba, ou no estado de São Paulo, e vejo aquele canavial que não acaba nunca, né? São monoculturas, são necessárias que sejam assim, mas quando a gente fala de manejo integrado, e aí o controle biológico não é somente a única ferramenta que vai ser utilizada, ele tem uma série de ferramentas conceituais, agronômicas, para você trabalhar com essa monocultura. Primeiro, você deve fazer a rotação o máximo que possível. Então, mesmo quando você olha uma cana, né, você vê ela ali por 4, 5 anos. O que o fornecedor de cana ou a usina geralmente faz? Quando ele vai renovar esse canavial, ele coloca uma outra cultura. Ele coloca um amendoim, ele coloca uma soja, ele coloca uma forrageira, porque ele faz o conceito do manejo integrado aí, ou seja, ele quebra um pouco o ciclo dessa monocultura. Quando eu vou lá para o Mato Grosso e vejo aquele mar de soja, o produtor, muito frequentemente, ele planta depois da soja milho, ou ele planta algodão, ou uma forrageira, né? Forrageira é alimentação de gado. Opa! Então, entrou uma ligação aqui no meu celular, desculpa. Você falou o que é forrageira? Desculpa, eu não entendi que cortou. Então, a forrageira como se fosse uma pastagem, uma gramínea, né, que pode ser usada para alimentação de gado ou simplesmente para fazer a rotação de cultura.
Então, veja, embora a gente ache que tudo é monocultura, o próprio agricultor ele já faz esse cuidado de tempos em tempos ele está fazendo rotação de cultura nessa mesma terra. Então, esse é o primeiro conceito do manejo integrado. O segundo conceito do manejo integrado é você trabalhar com sementes ou mudas sadias, né? Então, se eu vou plantar uma semente, se eu vou plantar uma muda de cana ou uma semente de soja, eu tenho que ter a certificação de que, ou a certeza de que eu estou trabalhando com material sadio, né? E aí você evita toda uma proliferação, né, de doenças ali, ou pragas indesejáveis naquele seu sistema. Depois é trabalhar com o controle, que a gente chama controle mesmo integrado de pragas e doenças, que você pode trabalhar hoje com biotecnologia, com controle químico e controle biológico. E aí você tem que, dependendo da cultura e dependendo do sistema, você vai achar uma harmonia entre eles, né? Então, por exemplo, existe um debate a respeito dos transgênicos, que é o que eu estou colocando aqui de biotecnologia. Veja que existe uma soja hoje, milho, algodão, né? E hoje a cana, o CTC aqui de Piracicaba, faz a cana também com essa tecnologia, com essa biotecnologia, que ele é geneticamente modificado para combater sozinho lagartas que antigamente você tinha que aplicar inseticida. Então, veja como esse manejo integrado, uma ferramenta, ela ou substitui ou complementa a outra. Então, hoje eu deixei de aplicar milhões e milhões de litros de inseticida porque eu tenho uma cana transgênica ou uma soja transgênica que ela própria se defende da praga, né? E aí, é lógico que isso tem que vir acompanhado de um estudo científico para dizer que essa cana, essa soja não vai fazer mal para o ser humano, né? Então, o fato de você mexer ali no gene da planta, e para isso a gente tem a CTN-Bio no Brasil, que é um órgão muito idôneo e muito criterioso para aprovar tudo que você vai aprovar de transgênico no Brasil, você tem que passar por uma severa análise da CTN-Bio, porque você tem que provar que aquilo não vai fazer mal nem para o ambiente, nem para o ser humano, né? Então você desmistifica essa questão do transgênico, né, e vê que ele também é uma alternativa nesse manejo integrado. Então, para te responder, a única saída de trabalhar com monocultura é lançar mão do manejo integrado de forma completa. Quando o produtor faz isso de forma menos criteriosa, ou seja, eu vou trabalhar só com químico mesmo, porque é mais fácil, eu vou lá, pulverizo, se tiver praga mata, se não tiver não mata, mas eu estou fazendo o jeito mais fácil. O preço vem lá na frente, né? O sistema acaba pagando esse preço de você estar indo pelo caminho mais fácil. Então, o conceito de manejo integrado, ele é complexo, ele não é fácil, mas é o conceito que dá certo, é o conceito que você vai conseguir ter um controle, uma convivência com aquelas pragas ali no seu ambiente de forma sustentável e longeva, ou seja, eu posso plantar 10 anos soja que eu não vou ter todo esse desequilíbrio. É tão importante isso, Eric, que você tem pragas hoje no Brasil que você não controla mais com produto químico. Você imagina você pensar assim, cara, é mais ou menos a história do gafanhoto lá, mas aí falando de coisas mais localizadas. Você imagina eu tenho lá uma praga que eu sei que ela vai atacar o meu sistema e eu não tenho mais alternativa para controlar. É a mesma coisa de eu te falar assim, ó, você vai ficar doente e não tem remédio para essa doença. Ou seja, a planta vai sucumbir com aquela praga. Então a gente acaba tendo o produtor acaba tendo pouca opção no futuro dessas super pragas aí que a gente criou de tanto tentar usar somente o caminho mais fácil até hoje, que foi o controle químico, né? E aí, o controle biológico, qual que é uma vantagem dele estrondosa? Que ele não faz essa pressão de seleção nas pragas. Isso é muito importante, ou seja, quando eu uso o controle biológico, nenhuma praga ela vai ser resistente àquele produto, porque ele é natural, né? Ele não é uma molécula química que está indo ali fazer um efeito de não natural no organismo daquele bicho, né? Então, eu não tenho esse problema, se eu posso usar o mesmo produto biológico durante 10 anos, que eu não vou ter problema nenhum lá na lavoura de insetos com resistência.
Agora, se eu usar um químico por 5 anos, você vai ter esse problema. Ele passa a não funcionar mais, porque você tem ali um monte de pragas que já são resistentes ou que já eram resistentes a esse inseticida, mas que por elas não morrerem, não morrerem, não morrerem, elas vão se multiplicando e aí você tem as chamadas super pragas aí no campo, né? Perfeito. Nossa, explicação muito, muito interessante. Poderia ficar 2 horas aqui ouvindo você falar sobre esse assunto, que eu estou Obrigado. adorando, Gustavo. E é Muito legal legal que mesmo. assim, é apaixonante trabalhar com isso, né? Porque você fala, cara, É, é um cara, é negócio, bacana. né? É uma indústria, mas ao mesmo tempo a gente fala isso para a nossa equipe, para o nosso pessoal que trabalha com controle biológico, fala, cara, se acorda de manhã e fala, eu não estou só trabalhando, eu estou trabalhando a favor do planeta, né? Nós estamos salvando aí muita coisa, meio ambiente, saúde humana e tudo mais. É claro que quando você falou da questão do manejo, né, de você mudar as culturas, também a gente tem que lembrar, eu falo isso porque, como eu disse, na experiência como jornalista, a gente acaba topando em vários temas. E tem também a questão da sazonalidade do mercado, né? Muitas vezes o cara ele vai fazer aquela mudança, vai, pô, mas bem nessa safra, eu não posso mudar agora, entendeu? Porque eu vou conseguir dar o meu giro. Então, assim, a gente entende que há uma complexidade nisso, né? Agora tem Uhum. uma pergunta aqui do Vinícius Lourenço Lopes. Ele diz o seguinte aqui, ó, como a CropLife está vendo a produção de biológicos on-farm? O que seria o biológicos on-farm? Desculpa, também Isso. não sei o Isso é que uma é, coisa, mas... uma pergunta interessante, obrigado, Vinícius. Quando a gente fala de produção de biológicos, né, a gente está falando de uma indústria que ela tem que produzir esse fungo, tem que produzir esse inseto, né, de uma forma a atender toda a legislação e tudo mais. A partir da legislação dos orgânicos no Brasil, que, se não me engano, foi 2008, eu não sei, teve uma regulamentação federal da agricultura orgânica que possibilitou o agricultor a fazer o seu próprio insumo orgânico. Então, com o crescimento do controle biológico, Tá falando existem aqui, ó, vários... 2003, cara. 2003, olha aí, obrigado. 2003. Obrigado da informação. Que é a Lei 10.831. É isso aí. O produtor, ele, ele passou a ter a possibilidade de ele próprio produzir o seu insumo orgânico para consumo próprio. Então, esse insumo orgânico pode ser, cara, um extrato de alho ou eu vou fazer lá uma compostagem com o resto do esgoto de Piracicaba e vou fazer disso um adubo. Então, você pode ter vários tipos de insumos. Com esse crescimento do biológico, vários produtores querem aderir à tecnologia, eles mesmos produzindo o biológico para uso próprio. E é o que a gente chama de produção on-farm. On-farm, em inglês, é na fazenda. Então, seria o próprio produtor fazendo o biológico dele lá na fazenda. Em escala pequena, eu acho que isso é tranquilo. Quando a gente vai para grandes escalas, e hoje já tem grandes produtores que estão aderindo a isso, montando biofábricas mesmo na fazenda, é claro que é possível, né? Se ele conseguir regulamentar isso, e aí, respondendo a pergunta do Vinícius, a posição da CropLife é que ele pode sim fazer, mas ele tem que seguir a mesma regulamentação que a indústria segue, porque senão ele pode estar correndo um risco de estar fazendo um produto lá que não é o que ele está pensando que é, né? Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente faz um produto à base de fungo, esse produto pode ter outros contaminantes, fungos e bactérias que não são aquele que você deseja produzir. Isso exige uma tecnologia, um controle de qualidade muito grande. Se o produtor não conseguir fazer isso lá, na produção on-farm dele, isso realmente pode estar causando um risco para ele, para a saúde de quem vai usar esse produto, e pode estar sendo inócuo lá no campo. Ou seja, ele pode estar produzindo ali um placebo que não vai fazer efeito nenhum, ele acha que é um biológico que vai fazer efeito e tal, e no fim do dia ele não tem resultado com isso. Então a visão da CropLife é que sim, existe uma tendência do produtor querer fazer o seu próprio biológico, e desde que ele siga toda a regulamentação
e consiga fazer um produto de qualidade, não há problema nenhum. Então a gente tem discutido bastante isso com o Ministério da Agricultura, inclusive nesse programa que eu falei, que o Ministério lançou de incentivo aos bioinsumos, que é o Programa Nacional de Bioinsumos, existe também uma visão clara do Ministério de incentivar os produtores a fazerem isso na fazenda, né? E a gente ajudou a construir quais são os regulamentos que ele tem que seguir para que ele faça isso de forma correta, né? E amanhã não deu a gente trabalha com biológico, mas assim, tudo que eu coloco no campo é extremamente seguro, né? Agora, a gente sabe que existem fungos e bactérias e vírus que são patogênicos, né? Tanto ao homem quanto às plantas. Então, não é um negócio simples. Eu vou produzir um fungo. Tá, e se você produzir um negócio indesejado, né? Você pode estar correndo o risco até de estar manipulando isso. Então, quando você vê os nossos produtos, eles têm mais ou menos a mesma cara do agrotóxico, né? Um frasco de um produto biológico, que é um defensivo biológico, ele é muito parecido com o frasco do defensivo químico, ele só não tem aquela tíbia lá com a caveira escrito cuidado veneno, porque não é um veneno, né? Mas ele é muito parecido, porque ele também é um remédio para a planta, mas ele é um remédio, vamos dizer, homeopático, né? Ele é um remédio natural. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque se eu estou misturando coisa lá na fazenda, às vezes eu não saio com uma coisa legal aí no fim do dia, né? Com certeza. E claro, né, quando a gente está falando em produção agrícola, o tamanho que seja, você também envolve toda uma questão aí ambiental local, né? De solo, de nascente, Exato. se tem curso d'água perto, e aí a coisa vai complicando. Você achou que era muito uma hora de entrevista? Já são 53 Pois é, minutos já, pois é, e né? o papo tá Viu? bom, hein? Falei para você, falei para você que voa. Agora, Legal. você citou a legislação dos orgânicos, né? É, queria que você explicasse a relação do controle biológico com os orgânicos, porque hoje você tem dentro do mercado de consumo de alimentação uma discussão muito forte sobre questões de alimentos que causam, como fala, esqueci a palavra agora, mas são alimentos que causam problemas de ordem biológica, no sentido assim, como que chama mesmo, rapaz? Agora fugiu a... Enfim, você tem essa discussão sobre a saúde, a questão de saúde, alimentação. Queria que você Uhum. explicasse essa relação do controle biológico com os orgânicos, se todo orgânico tem controle biológico, se todo controle biológico é orgânico, queria que você desse uma explicação em torno disso. Essa é uma excelente pergunta, porque as pessoas geralmente confundem, né? Vamos colocar assim, o orgânico, a produção orgânica, ela precisa do controle biológico, ela precisa do biodefensivo. Por quê? Porque basicamente ela não pode usar agroquímicos, né? Ela não pode usar agrotóxico. Então, a produção orgânica depende dos defensivos biológicos. Já a produção tradicional, ela pode usar qualquer coisa, né? A produção convencional. E o controle biológico, ele não está somente no orgânico, ele está também no convencional. E o maior mercado hoje, para os defensivos biológicos, é o mercado convencional. Então eu vejo que o orgânico, ele é muito importante, ele vai ser sempre um nicho. Mas você já ouviu alguém falar de ir no supermercado e falar, mas o orgânico é muito caro, né? Então, o orgânico, ele para você dar escala, né, num sistema de produção, sem fertilizante químico e sem agrotóxico, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. Então, esse produto, no fim do dia, ele vai ter uma altíssima qualidade, não vai ter resíduo químico, mas ele vai ser mais caro, né? E aí, eu não tô contra o orgânico aqui, não. Acho que se a gente pudesse só comer orgânico, seria uma maravilha. Mas quando você olha o mercado europeu, por exemplo, e as cadeias de supermercado no Brasil são muito europeias, né? Você tem o Carrefour, você tem o próprio Pão de Açúcar que foi comprado aí, ou fez uma fusão com o Casino. Então você tem já uma visão europeia no mercado de supermercados no Brasil. Ele é muito exigente com relação a todo aquele hortifruti que está ali, não só orgânico. Então a gente está meio 880 aqui no Brasil. Se eu comprar orgânico, é livre de agrotóxico. Mas se eu comprar o convencional, vai vir cheio de agrotóxico. Não é bem assim, né?
O que a gente tem que trabalhar no longo prazo é para que todo o hortifruti que chegue na gôndola do supermercado não tenha resíduo de agrotóxico. Ah, mas será que ele usou lá atrás? Pode ser que ele tenha usado. Pode ser que no comecinho lá do ciclo do tomate, você teve que pôr agrotóxico, mas isso depois de um tempo não vai ter mais efeito nenhum na saúde humana, porque já se perdeu esse produto lá no campo. É o que a gente chama agronomicamente de período de carência. Então, a questão do orgânico eu acho que vai ser sempre um nicho. Vai ser sempre um nicho importante, vai crescer muito. A hora que você olha o mercado americano, por exemplo, tem muita coisa orgânica, mas é 2, 3% do mercado de consumo, né? Então, o nosso objetivo, enquanto participantes da cadeia de alimentos, é que lá na frente a população tenha acesso ao alimento seguro, seja ele orgânico ou convencional. Ah, eu quero orgânico, legal. É muito mais uma filosofia. Não, eu quero um convencional. O convencional não tem resíduo de agrotóxico, foi produzido de uma forma sustentável e tudo mais. E que é hoje um pouco a visão que você já tem na Europa, né? O consumidor europeu, ele vai no supermercado, ele pega o convencional e ele tem certeza que foram feitos todos os testes ali de resíduos, que aquela cadeia está rastreável e tudo mais. Tanto é que quando tem os escândalos de intoxicação, Escherichia coli, não sei o que, nos alimentos na Europa, é aquela coisa, né, gigantesca, porque o consumidor é muito preocupado com a segurança alimentar. E o Brasil, ele está passando por esse processo. Então, acho que o orgânico, ele vai ser sempre um nicho, mas o objetivo tem que ser a gente popularizar, ou seja, todo mundo ter acesso ao alimento seguro. Perfeito. Gustavo, estamos chegando aqui no finalmente. Eu estava tentando lembrar, era alergia alimentar, que é uma questão que se discute muito e que entra na questão dos orgânicos, dos agrotóxicos, né? Existem essas questões da alergia alimentar. Mas, enfim, você explicou muito bem aí essa relação. Mais uma vez, quero agradecer. Estamos já com o tempo quase estourando aqui. O Instagram, ele corta no meio. Eu não quero que isso aconteça. Então, muito obrigado mais uma vez Obrigado. pela disponibilidade aí, viu? Cara, eu que agradeço. Bate-papo super legal. Vamos fazer mais vezes isso e deixar a população piracicabana a par do que a gente está fazendo nesse segmento agrícola aí, nesse Brasilzão afora. Bacana, cara. Sabe que é um prazer enorme falar com você, uma figura tão importante quanto você aí, toda a sua família, Imagina. né? Se eu falar do seu pai, então eu começo a chorar aqui de lembrar do nosso querido João Herman Neto. Mas, enfim, Legal. pessoal, essa live aqui vai ter uma matéria amanhã no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, e também o nosso vídeo vai para o nosso canal do YouTube. Você pode rever caso não tenha conseguido ver ele completo aí. E também você pode se inscrever no site da Câmara, em nossa linha de transmissão pelo WhatsApp, você recebe informações da Câmara. Gustavo, aquele abraço, tudo de bom para você, bom trabalho e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço. Valeu.